Olá galera, eu sou o Rods, esse é o canal Rods na Garagem. Hoje a gente traz um vídeo muito especial para vocês. Estamos aqui na região das Montanhas Capixabas, na Rota do Lagarto, em frente à Pedra Azul, para mostrar para vocês um comparativo entre a BMW F800R 2013, que é essa moto preta, e o modelo 2015, que é essa moto azul. Vamos comentar todas as diferenças entre as motocicletas, entre os dois modelos da motocicleta e entre o desempenho delas, porque a gente teve a oportunidade de pilotar as duas motos num trecho de 100 km de serra, subindo entre 3 pilotos diferentes, e cada um vai dar a sua percepção da diferença entre essas duas belas motocicletas. Uma das principais diferenças entre o modelo antigo e o modelo novo é o farol. A F800R 2013 tem esse farol assimétrico, farol Cerveró, que é considerado icônico para o modelo para muita gente. E a F800R 2015 veio com este farol moderno, muito semelhante ao de outras motos. Alguns dizem que a moto perdeu personalidade por isso. É uma questão de gosto. Eu particularmente gostei. Duas diferenças muito importantes entre os modelos estão aqui na frente da moto. A suspensão era convencional e na 2015 passou a ser uma suspensão invertida. Tem o mesmo diâmetro, 43 mm, mas o comportamento dinâmico da suspensão invertida é muito mais preciso. O freio dianteiro também mudou. Lá na 2013 a gente tem uma pinça convencional de 4 pistões e aqui a gente tem uma pinça radial de 4 pistões. Este sistema é derivado das motos de competição, muito mais preciso do que o outro, que já era um excelente freio. Há uma série de alterações visuais nas duas motocicletas. Os paralamas dianteiros são diferentes, as carenagens dianteiras também modificaram e, como você pode ver, o painel é diferente na sua fixação entre a 2013 e a 2015. E com isso, uma das características da 2013 que desagradava bastante gente foi completamente solucionada, que é a vibração dessa capa do painel. Na 2013, ele é montado sobre buchas de borracha e tem uma vibração característica. Na 2015, ele está montado sobre o conjunto do farol e não vibra absolutamente nada. Mas tem perdas também. Por incrível que pareça, este pequeno boné fornece uma proteção aerodinâmica que esta capa do painel não faz diferença nenhuma. Aqui você sente muito mais o vento no peito do que na motocicleta 2013. A mesa de direção da motocicleta foi completamente modificada na 2015. A mesa está mais alta, colocando o guidão mais para cima, e ela também está um pouco mais para frente, o que faz com que a moto 2015 tenha maior ângulo de esterçamento do guidão. Facilita nas manobras na cidade ou no estacionamento, no mover da motocicleta. O motor da motocicleta recebeu uma série de aprimoramentos internos que adicionaram 3 cavalos de potência. O modelo 2015 tem 90 cavalos, o modelo 2013 tem 87 cavalos. Também houve modificações no câmbio. A primeira e a segunda marcha do modelo 2015 são mais curtas que a do modelo 2013. Isso se traduz numa melhor pilotagem em velocidade baixa na cidade. Quando você pega aquele engarrafamento ou um trânsito muito lento e você quer andar em segunda marcha praticamente na menor velocidade possível. Nessa moto, isso é possível. Na 2013, ela fica pedindo redução de marcha. Outra mudança muito bem-vinda é a posição das pedaleiras. Elas estão 1 centímetro mais para baixo e 1 centímetro mais para frente. Parece bem pouco, mas na prática é uma mudança muito bem-vinda que deixa as pernas um pouquinho menos dobradas. A posição da 2013 era bem mais agressiva nesse sentido. Outra mudança também foram as rodas. As duas rodas, dianteira e traseira, são novas. E elas são um pouco mais leves do que a anterior. O cubo delas agora é vazado, enquanto que nas outras ele era integral. A moto 2015, no seu modelo Premium, recebeu uma série de equipamentos muito bem-vindos para o modelo.
Ela agora tem controle de tração, que evita distracionar o pneu traseiro numa saída de curva ou numa estrada de piso escorregadio, em chuva, por exemplo. Ela também tem aquecedor de manoplas, com 2 níveis de temperatura, que era um equipamento que até então só tinha na F800 GS. Ela também tem sensor de pressão nos 2 pneus, que indica no painel a pressão dos pneus, e evita que você ande com o pneu furado, por exemplo. E por último, ela recebeu um cavalete central, que para aqueles que gostam de fazer manutenção da motocicleta é um equipamento extremamente bem-vindo. Facilita para você regular a corrente, lubrificar a corrente, limpar a roda e fazer uma série de serviços na parte traseira da motocicleta. Bom, nós temos aqui uma evolução brutal de motos. Parece, mas não é, não se trata da mesma moto. Essa moto aqui, ela evoluiu em pequenos e grandes aspectos quando a gente compara com o seu modelo anterior. De trás para frente, desde a questão dos freios, que você tem uma sensibilidade bastante apurada, a coisa que mais evoluiu foi a questão da suspensão. Essa aqui, entenda-se, não tem uma suspensão ruim, é uma suspensão muito boa, mas é uma suspensão um tanto quanto dura, talvez, para poder oferecer uma condução mais esportiva, enquanto essa daqui, não sei o que os alemães fizeram, mas operaram um milagre. É uma suspensão muito mais confortável, ela transmite infinitamente mais segurança nas curvas, no momento de inclinação máxima da moto, ela sempre está no controle, o equipamento ele te transmite uma segurança muito maior quando comparada com a modelo anterior, principalmente no limite de inclinação de curva. Pequenos ajustes com relação à posição de pilotagem, o guidão um pouco mais levantado e a pedaleira menos racing, por assim dizer, tornam a moto nova, ela passa a possuir uma dirigibilidade, ou como posso dizer, me leve para a estrada urgente e fique nela pelo dia inteiro que você vai estar bem. Essa daqui fica com o joelho um tanto mais recuado, né? Um joelho muito inclinado e uma posição onde você projeta o tronco mais à frente, enquanto essa daqui, quem gosta de moto de turismo, né, para fazer longas viagens, eu recomendo a nova BMW F800R. Então, para mim as grandes diferenças, primeiro, são a suspensão invertida da 2015, ela é melhor em questão de estabilidade durante a curva, ela amortece mais, passa menos para o guidão. O acelerador eletrônico, ele tem uma característica diferente, eu acho que para pequenos movimentos, principalmente na cidade, ou quando você está andando mais devagar, ele é um pouco mais responsivo que o acelerador normal de cabo. Isso pode também ter a ver com o mapeamento do motor, que eu achei ele um pouquinho mais responsivo para baixo, achei ele mais domado, mais fácil de usar, principalmente em ambiente de cidade, em retomada, mais devagar assim. E o guidão treme menos, eu achei, a posição de pedaleira é muito diferente em relação uma da outra, do guidão também, e a carenagem, a proteção aerodinâmica, eu acho que a da 2013, a proteção aerodinâmica é um pouco melhor, porque quando você está em 110, 120, amortece um pouco mais o peito. Na 2015, você fica jogado um pouco mais para trás por causa do vento. Mas eu acho que essas são as principais mudanças que eu notei pilotando. Para mim, a grande diferença entre a F800R 2015 e a 2013 é a posição de pilotagem. É outra moto.
Na 2013, as pernas ficam muito dobradas, a pedaleira é bastante alta e o guidão é mais projetado à frente, então você fica numa posição mais race. A 2015 tem uma posição completamente turismo, estrada, pilotar o dia inteiro. O guidão está bem mais alto e a pedaleira está recuada mais para frente 1 centímetro e mais para baixo 1 centímetro. Parece muito pouco, mas não é. Faz uma diferença enorme na posição. Em termos de desempenho das duas motos, do motor, aceleração, velocidade final, não percebi diferença. Acho até que essa daqui está um pouquinho amarrada ainda, tem que trocar o filtro de ar, talvez tenha alguma coisa aí que ela tem, um pequeno lag na aceleração lá pelos 4.000 giros, enquanto que essa daqui foi recém-realizada, está andando super maravilhosa, como sempre andou. Mas em termos de aceleração, do sentido motor, eu não percebi grandes diferenças entre elas. A suspensão da 2015 realmente melhorou muito. Ela entra em curva com muito mais precisão que a 2013. E se você pegar um trecho de curva com irregularidades no asfalto, é muito melhor estar na 2015 do que na 2013. Em resumo, melhorou demais a moto. Está muito mais precisa na pilotagem e mais confortável. Bom, galera, chegamos no passeio do comparativo entre as motos, paramos no posto de gasolina e, sem surpresa, as duas motos tiveram um consumo igual de 20 km por litro. O desempenho também na volta foi tremendamente semelhante, chegamos a fazer alguns testes de aceleração e as duas andaram juntas o tempo inteiro. Eu queria agradecer aqui a ajuda nesse vídeo do Ricardo Binda e do Marcelo Castro, que foram meus copilotos aí na subida da serra e ajudaram com as suas impressões sobre as duas motocicletas, a BMW 15 e a BMW 13. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.